Glória a Deus. Muito feliz aqui em estar nesse momento pela primeira vez como casado. Eu vou chorar de novo, hein? Eu acho que essa experiência de casar fez muita diferença ao longo de um ano, porque foi um processo e para aqueles que não foram ao meu casamento, eu chorei do começo, que eu entrei chorando, só não saí chorando porque aí eu já estava mais relaxado, mas eu chorei em todo o tempo, porque era uma emoção muito grande, era uma satisfação muito grande estar ali. E principalmente era a realização de um sonho estar ali. Hoje a gente vive de verdade, assim, num século muito complexo, onde às vezes as pessoas se espantam ao ver Ana Clara, Nana, noivas. Ao ver que Arthur e Ana Clara se separam tanto e falam que vão, putz, não quero. Ao ver, Nana, Samuel, que são tão dedicados aqui na igreja e fala assim, nossa, eu não consigo nem ter tempo para isso. Eu vou avisar uma coisa para vocês, nenhum de nós tem tempo. A gente custa responder no WhatsApp. Tem vezes que o pastor tem que ligar, ele pega e liga. E hoje eu acho engraçado porque há um tempo atrás a Nana virou para mim e falou assim, vocês vão ser aquele tipo de casal que vai ter que testemunhar sobre o casamento. Aí a gente, não precisa não. Só que hoje a gente chega e a gente vê que, Deus fez tanta coisa. Deus fez tanta coisa que em vários momentos, eu e a Lavínia, a gente falou assim, não vai dar. Não vai dar, é impossível, a gente já está desistindo aqui. Só que na verdade a gente nunca desistiu, a gente sempre no final acreditou e a gente sempre apoiou um ao outro. Quando eu estava mais assim, ela vinha e falava, não, a gente vai fazer, a gente vai conseguir. Quando ela estava mais assim, eu chegava e falava, amor, mas Deus falou. Aí ela chorando, falava, falou. E a Lavínia não chora, cara. Então quando a gente vê algumas coisas acontecendo, e elas vêm com uma certa clareza assim, para demonstrar que não é para ser fácil mesmo. Algumas coisas vêm para realmente mostrar para a gente mesmo o que Deus preparou para a gente. O que Deus preparou para mim, para você, eu não sei, cara, mas Deus preparou alguma coisa incrível. Esse ano eu estava pensando, eu falei, nossa, mas tanta coisa aconteceu em um ano, mano. Tanta coisa aconteceu em um ano que eu fico às vezes até meio desacreditado mesmo. Eu falo, meu Deus. Queria que vocês abrissem em 2 Coríntios 5, no versículo 7. É nisso aqui que vamos basear. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele fala muito tranquilamente. Paulo está de boa falando para o pessoal de Corinto. E ele vira e fala assim, nós andamos por fé e não por vista. E o versículo acaba aqui. Porque ele não precisa de mais. O versículo em si, ele já fala muita coisa. Ele fala muito mais do que a gente pode entender. E às vezes isso aqui a gente realmente tem que viver. A gente tem que viver essa palavra.
Quando foi que a gente assumiu o ministério, a gente sempre falava e a gente sempre repetia entre nós: a gente vai para o templo um dia, a gente vai para o templo um dia, a gente vai para o templo um dia. E o povo falava assim: ah, mas dá 10 pessoas no culto. Ah, mas dá 20 pessoas no culto. A nossa preocupação nunca foi a quantidade para começo de conversa. A nossa preocupação sempre foi em manter perto aqueles que estavam com a gente, dar auxílio. Quantas vezes eu cheguei, por exemplo, no Carlos e falava: mano, e aí, como é que você está? Não queria saber o que ele estava fazendo, não. Só queria saber como é que ele estava. E eu falava: mano, eu estou estudando muito, estou conseguindo ir no culto e tal. Eu falava: mano, eu sinto sua falta, e é sua falta presencial. São coisas que a gente sente falta, porque a gente aqui construiu uma rede de amigos. Virei para a Vanessa e falei: Vanessa, está sumida. Aqui, ó. Ela falou: vou aparecer um dia. Apareceu. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que aparecem. Porque a minha preocupação é só de ver a pessoa. Só falar assim: ah, ela está bem. Ela está bem. Se a pessoa quiser chegar até a gente, abrir o coração, mano, vocês têm todo o espaço do mundo. Vocês têm todo o espaço do mundo. Já gastei 1 hora com o Lucas, 2 horas, na verdade. Um dia no Bacanas. Com o Marlon, gastei madrugada. Passar tempo com vocês não é um fardo pra gente, é uma alegria. Quando a Duda vai pro hospital, cara, foi um peso muito grande. Foi um peso muito grande para mim, foi um peso muito grande para a Ana Clara, foi um peso grande para o Lucas. Porque a gente se importa. A Nana sofreu. A Nana, ela correu atrás de coisa de faculdade para a Duda. Não precisava, mas foi. É muito fácil a gente virar e falar assim: nós vamos ser os seus amigos. Já teve dia que eu fiquei lá embaixo 1 hora com gente chorando. E eu não precisava falar nada, Jesus estava falando no coração da pessoa. Tem dia que a situação é muito complexa e a gente não entende como a gente vai sair disso. E o que mais me emociona nessa história toda é ver que Deus faz. Deus faz, Deus faz. A gente começou a preparar o casamento em dezembro do ano passado. Acho que antes de muitas outras coisas, a gente já estava preparando o casamento. A gente preparou 1 ano. E tudo ia muito incrivelmente bem até o mês de setembro. Faltando 2 meses para eu casar. Tudo estava indo bem, assim, redondinho na minha vida. E eu falava: meu Deus, agora é só casar. Até o ponto onde tudo ruim. E eu olhava assim, eu falava: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Fiquei sem 2 fontes de renda. Lavínia tendo problema com o CRP e não saía. Os pais dela tinham uma casa para vender, não vendia, e trem amarrado, e não vai. E a gente entendeu uma coisa. Não era que estava acontecendo aquilo ali porque, mano, eu entendi muito claramente. Não era porque eu tinha feito ou deixado de fazer alguma coisa. Porque eu estava em paz, eu estava trabalhando, eu estava fazendo as coisas. Estava na igreja, eu estava servindo. Falei: gente, mas qual que é o BO que está acontecendo?
E toda vez que eu tava, ouvindo alguma palavra assim, era sempre voltado à mesma coisa, era assim, não desiste. Segue o seu caminho. Faz o que você tem que fazer. E tinha dia que doía. Doía de eu chorar, de soluçar. Porque uma coisa é ver vocês me verem chorando aqui. Mas teve dia que eu chorei de soluçar, porque eu estava desesperado, eu não sabia o que eu fazia. No meio de tudo isso, toda vez que vinha alguma palavra, vinha alguma música, era sempre muito destinado para isso. Por exemplo, uma música que eu me lembro aqui, que eu escutei bastante, foi Milagres, do Juliano Som, no caso aqui da versão brasileira. E o refrão dela falava claramente: sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. E o Juliano Som fica repetindo isso várias vezes. E aí eu fui ver a história dessa música. E essa música, ele fala: o Deus que faz o cego ver, o Deus que faz o surdo ouvir, está passando por aqui. Até o ponto que ele chega no refrão e fala assim: eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. E aquela música era uma música de confissão, de fé, que o cara que escreveu ela foi logo depois dele perder o filho dele. Então, depois que ele perde o filho dele, Deus dá uma música para ele, falando justamente o que ele queria ouvir do cara. E eu ficava assim: meu Deus, eu estou nessa situação e eu estou reclamando do cara que perdeu o filho. O meu ainda está remediável. O meu ainda está contornável. Eu não sei como é que eu vou contornar, mas está contornável. Em todo o tempo, eu olhava para a Lavínia e eu falava, teve dia, de verdade, eu estava tão desacreditado, eu falei assim: eu vou na Lavínia. Eu voltei de lá, eu falei: vou casar, eu sei que eu vou casar. Eu olhei para ela, eu tinha certeza, eu falei: nós vamos casar, não vai ter jeito. Ela nem imagina o tamanho da força que ela me deu, e ela nem precisou falar nada. A gente se casou no civil no dia 17 de novembro. E a gente tinha até o dia 17 de novembro para resolver algumas coisas, não é uma coisa, eram algumas coisas. Porque senão a gente nem teria o casamento. E eu fiquei naquela, eu falei: mano, é isso. Na verdade, na quarta-feira anterior, foi dia 16. No dia 16, Deus virou e falou assim: vocês esperaram, vocês aguardaram, vocês mantiveram a fé de vocês, vocês souberam esperar. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou deixar vocês. E assim, para quem em vários momentos veio aqui para a igreja falando assim: mano, o que vai acontecer? Para quem veio em vários momentos chegar num dia antes do seu casamento civil, com algumas coisas para fazer e você sem saber o que fazer, era muito doído, era muito sofrido. Então no dia 16, acabou que a gente fez as fotos do pré-wedding, que não estava muito programado. Dia 17 a gente casa no civil. Dia 19 a gente casa, faz a cerimônia, né, no caso. E nesse momento, mano, a gente precisava de provisões que eu não sabia onde viria. Eu vi pessoas que estenderam as mãos, falando assim: vamos? Não, vamos fazer. A gente não vai abandonar o barco, a gente vai fortalecer. Teve gente que prestou serviço no nosso casamento e que a banda mesmo,
A banda era tinham 2 momentos. O momento da cerimônia e depois eles iam fazer algumas músicas, voz e violão. A banda que tocou no casamento virou pra gente e falou assim: a gente quer tocar pra festa de vocês. A gente quer fazer parte do Pocket Show. A gente quer fazer parte do momento de vocês, porque a gente viu a cerimônia e a gente falou, não tem como a gente não participar da festa. E ali, cara, eu vi o tanto que Deus estava cuidando, tipo, realmente nos mínimos detalhes. Ana Clara sempre gosta de falar muito isso, a Nana também sempre gosta de falar disso, de Deus está cuidando sempre dos mínimos detalhes. Eu vi o grupo das meninas orando por nós, cara. Eu vi o grupo do discipulado orando por nós. O técnico de som chegou pra gente e falou assim: eu nunca vi uma festa tão animada do começo ao fim. E eu fiquei, mano, esse é o nosso povo. Eu vi gente celebrando, gente que não era crente celebrando com a gente, que eu falei assim, mano, teve gente ali que não era cristão e honrou a gente de uma maneira sobrenatural, mano. Sobrenatural. Teve gente que fez coisa ali que eu falei, mano, isso aqui, se não foi Deus tocando no coração, eu não sei o que foi. A palavra que o pastor deu na nossa celebração foi coisa que a gente já tinha visto na semana. E tem um momento que está eu e a Lavina, tipo, escutando a palavra da cerimônia, a gente olha um para o outro falando assim, a gente meio que já sabia dessa palavra. Deus preparou a gente em tanta coisa. E eu falei pro Davi, inclusive, eu falei, mano, a minha porção de fé, eu não sabia que estava no nível que me foi apresentado. Porque se teve uma coisa que eu aprendi nessa história toda, não foi que tipo assim, Deus estava aumentando a minha fé. Não, Deus estava me mostrando o tamanho dela. Deus estava me mostrando o tamanho da fé que Ele separou para mim desde o ventre da minha mãe. Então, se hoje a gente pode orar por alguns assuntos relacionados, cara, foi porque Deus nos capacitou para isso. Se hoje a gente tem uma Duda aqui que foi celebrada várias vezes por ter saído do hospital, mano, se tem uma pessoa que pode orar por saúde aqui, é ela hoje. A gente quer celebrar muita coisa, mas muitas das vezes a gente não quer pagar o preço. A gente fala que quer alguma parada, mano, mas a gente não faz aquilo. A gente não acredita de verdade. E é muito duro quando eu vejo tipo uma galera virando para mim e falando assim, Henrique, eu não sei o que eu faço. Minha vida está uma bagunça. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso de um emprego. Mas essa pessoa está o dia inteiro em casa, sem mandar um belo currículo. Tem coisa, mano, que tipo assim, realmente, vai cair do céu. Tem coisa que vai cair do céu, mas tem coisa que eu duvido que o Lucas não teve que correr atrás. Eu acho que quem talvez vai ter um pouquinho da noção do quanto que o Lucas correu atrás vai ser a Luana e o Biel. Eu não sei o quanto eles abriram mão das coisas para eles poderem comprar um apartamento. Eu não sei o quanto que eles abriram mão. Vocês ainda viram algumas vezes eu falando assim, mano, eu não posso sair hoje porque eu tenho que trabalhar. E muitas vezes doía, porque eu não podia nem sair com a Lavínia, mano. Porque eu abria mão disso para poder trabalhar. Então hoje é muito fácil chegar aqui e falar, mano, casei. Mas o caminho até aquele altar, literalmente, o caminho até o altar, mano, foi muito difícil.
Foi muito difícil. No final do livro de Jó, capítulo 42, Jó está fazendo uma confissão e ele fala que ele falou coisas que ele não entendia, mas Deus tinha separado coisas maravilhosas demais para ele, coisas que ele não poderia entender. Está em Jó 42. Em alguns momentos, cara, eu olhava para o lado assim, eu falava, mano, eu estou sozinho. Tem eu e a Lavínia, ponto. Eu não tenho quem recorrer. Eu não tenho para quem correr atrás. No máximo eu posso virar para alguém e falar, mano, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que eu vou fazer. Até o momento onde eu tenho que virar e falar assim, Deus, a ideia de casamento, primeiramente, é sua. Eu não vou tomar essa ideia do Senhor. Não fui eu que tive a ideia de casar, então é sua. Então, se o Senhor quiser dar uma apressada para me salvar, eu vou ficar muito contente. Mas ele vem no tempo dele. Assim como os discípulos, eles estavam vendo no mar revolto, loucura, tensão. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, cadê? Jesus estava dormindo no barco. E uma das coisas que eu e a Lavínia sempre conversamos foi, enquanto Jesus estiver no barco, eu não vou ser um dos discípulos que vou estar gritando, mano. Eu não vou ser esse cara. Porque eu sei que na hora que ele acordar, ele vai mandar o mar parar. Ele vai poder fazer tudo. E nesse meio tempo foi exatamente o tempo também que a Duda também estava no hospital. Então, tipo, eu já estava com o meu psicológico lá no chão. Aí a Duda foi para o hospital. Aí eu fiquei mal, pior do que eu estava. O dia que a Duda foi para o hospital, eu estava chorando ali na cadeira. A Lavínia virou para mim e falou assim, amor, se você continuar chorando, o povo vai achar que ela está mal. Aí eu falei, eu sei, mas eu não queria ela aqui, ceando comigo. Foram várias coisas que foram minando. Até no dia do casamento mesmo, teve padrinho que atrasou e eu fiquei tipo, mano, eu gosto de pontualidade. Eu gosto disso. Mas eu virei e falei assim, mano, eu não vou deixar isso tirar minha paz. Um pouco antes do casamento, tinha 1 milhão de gente querendo falar comigo, e falando trem. Teve uma hora que eu cheguei na cara e falei assim, eu não aguento mais o povo falando na minha cabeça. Ah, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Resolvo, deixa eu entrar. Vocês conseguem. São coisas simples. Então, quando Deus fala que Deus é a minha força,
Eu tenho que acreditar. Porque quando esse ministério aqui mesmo, ele estava tipo com 10 pessoas, teve um cara que foi o Samuel, por exemplo, que ele falou assim, eu acredito nisso daqui. E é Deus quem vai fazer crescer. Samuel está aqui tem uns 14 anos, 15 anos. Eu já perdi a conta, porque eu conheci ele há 13, 14. Quando a Duda estava na UTI, ela teve que acreditar no Deus que cura. Quando eu estava esperando uma provisão para o casamento, eu tive que acreditar no que a Bíblia fala, que Ele detém o ouro e a prata. E eu falei, mano, acessei isso. Se Ele tem, na hora certa vai vir. A gente vai ter exemplos na área educacional, onde a Nana vai receber um honra ao mérito por ter tirado acima de 9 na média. E eu ainda brinquei, porque tinha a galera do ouro e da prata lá. Eu falei, a Nana é ouro. A Nana pagou o pacote premium da PUC. A gente quer isso, saca? Tipo, a gente quer realmente as pessoas desse ministério aqui, dando testemunho lá na frente, sentando nos melhores lugares, morando nas melhores casas, dirigindo os melhores carros, tendo as famílias mais incríveis e famílias de verdade. A gente não quer família de fachada. A gente não quer algo que pareça bonito, a gente não quer algo que pareça próspero, a gente não quer algo que é passageiro. Então, por exemplo, a gente tem um pastor que veio de Recife, mano, teve hora que estava na mão na frente e outra atrás. A gente tem vários exemplos aqui dentro. A gente tem várias pessoas com quem a gente pode contar. Então hoje, por exemplo, se a gente tem 40 pessoas aqui, a nossa oração sempre foi, vamos ter 100, vamos ter 200, vamos ter os 1000. Eu estou vendo 100 pessoas aqui, eu não estou vendo 100 pessoas. Mas a minha fé, ela já visualizou isso aqui cheio várias e várias e várias vezes. O tanto que a gente trabalha no off, vocês nem ficam sonhando. Bandeirola não brota do chão. Tem que um cara buscar lá na gráfica, tem que um cara fazer a arte, tem que ter alguém para bancar a arte. Ela não vai brotar do chão. A gente tem vários projetos aqui. Alguns curto prazo, outros médio prazo, outros para o longo prazo. Só que se ninguém acreditar, a gente pode sentar todo mundo aqui e ficar de boa. A gente pode virar um clubinho aqui de amigos e preocupar mais com o churrasco do que com realmente botar fé naquilo. Um dia antes do meu casamento, chovia muito. Lavínia estava extremamente nervosa, porque, meu Deus, a cerimônia era num lugar aberto. E como é que chove num lugar aberto, numa cerimônia de casamento? E teve hora que ela chorou e falou, amor, não vai dar certo. Então eu sentei com ela um dia antes, faltando 12 horas, sei lá. Sentei com ela, falei, mano, vamos ler Hebreus 11 aqui. Eu li alguns heróis da fé, eu falei assim, será que você já entendeu o que a gente precisa fazer? A gente precisa acreditar nisso daqui. Porque toda vez que a gente falava assim, a gente vai casar em novembro.
Aí a outra pessoa virava e perguntava assim, mas o lugar é aberto, é fechado? Como é que é? A gente falava, é aberto. A pessoa virava pra gente e falava numa palavra muito otimista, mas você sabe que em novembro chove, né? Aí eu falei, eu sei, tem 26 anos, desde que eu pensei em começar talvez calcular, porque nos outros dois eu falei, não vai adiantar, né? Eu sou muito pequeno, não sei o que é chuva. Tem quantos anos que eu vejo caindo chuva em novembro? Vai. Na previsão do tempo, estava 100%. Eu não sei se alguém de vocês olharam lá, acho que estava 99%. Eu realmente desesperei. Então, assim, o que eu queria complementar aqui não é sobre a festa assim, de casamento. Estava ocorrendo tudo bem com a gente, desde o começo do ano. Às vezes vocês podem pensar assim, mas por que vocês vão inventar fazer festa de casamento se vocês não têm condição? Não, não foi isso que aconteceu. Foi tipo assim, estava indo tudo bem, aí, setembro, o Henrique simplesmente perde uma grande quantia e perde 2 empregos. Então, tipo assim, estava tudo pronto. Como que a gente vira para os convidados que já tinham ido no nosso chá? Fala assim, olha, gente, não vai ter mais casamento, vocês deram um presente para a gente, não vai ter mais. E tem outra vez que eu peguei e falei assim para ele, amor, se não for o Senhor, não vai. E então vocês podem estar pensando assim, gente, por que vocês foram inventar? Não. Realmente aconteceu várias coisas e o Senhor proveu todas, até nos detalhes. Tem um detalhe assim que eu queria contar, sabe os varais de luz, assim, era o meu sonho. E aí chegou na semana do casamento, eu falei, não vai ter, né? Tipo, era uns R$1.000. E aí eu estava me arrumando, aí eu vi lá no chão, né, um varal de luz. Eu falei assim, gente, o que é isso aqui, né? Aí meu pai falou assim, então, Lavínia, trouxeram para você, eu só preciso arrumar um pau aqui de 3 metros, trouxeram para você de presente. Eu falei assim, gente, Deus provê, assim, os mínimos detalhes. Então, assim, se vocês sonham, seja com qualquer outra coisa, não duvide, assim, do que o Senhor pode fazer. Amém? Então, mano, independente do cenário de caos que seja, independente do momento que você vive, eu falo que, tipo assim, o que Deus fez em 2 meses, na verdade, em 1 semana mesmo, na minha vida, eu falo que tudo que eu tinha ouvido falar, tudo que eu tinha experimentado, não chegou aos pés do que eu vivi nessa semana. O nível de experiência que eu tive. Porque falar de fé é muito fácil. A gente falou várias vezes, em vários cultos, a gente falava de fé, acredita em Deus, não. Mas, mano, você tem que viver a fé. Aí é treta. Aí é pesado. Porque, assim como o Jó também, acho, fala assim, antes eu ouvia falar, agora meus olhos podem contemplar o Senhor, eles podem contemplar a sua formosura, a sua beleza. Então vocês querem mais de Deus, acreditem naquilo que vocês vêm fazer aqui. Não vai vir aqui no culto esperando que a gente passe a mão na sua cabeça. A gente vai em vários momentos te fortalecer, vai falar assim, mano, vamos, eu acredito no projeto. Eu acredito no que você tem, eu acredito naquilo que Deus preparou para você. Mas vem aqui com o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar. Porque eu sei que meu Redentor vive. E em breve Ele retornará. Ele se levantará. Amém? Amém.